Na beira da praia eu também fecho de ver. Maré, maré, maré. Na beira da praia eu também fecho de ver. Alô, Yesu Maré. Alô, Yesu Maré. Cuando pasa la que la cruza, pido licencia para olvidar para atrás. Cuando pasa la que la cruza, pido licencia para olvidar para atrás. Vamos,
Boa tarde! Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou conhecido no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé. Aquele que apronta pra caraca, que faz muita merda e deixa muita gente de cabelo em pé. Mas vou te falar, valeu a pena. Pelo menos eu vim da década de 70. Época de respeito, época que se dava benção. E professor, nós da nossa época, da década de 70, da década de 80, levávamos flores para nossos professores porque era roça. Época de Chico Bento, né? Época que se levava, se a gente invadisse o terreno dos outros para roubar fruta, levava tiro de bala de sal grosso. Hoje, se uma criança invade o terreno dos outros e vai roubar fruta, leva tira de chumbo grosso. Eu falo isso porque hoje eu estou aqui um pouco empolgado para falar um pouco sobre esse livro, um pouco sobre a minha história. Não vou estender muito porque tem muitas novidades para contar. Como voltou todas as lembranças dessa época que foi esquecida devido à minha infância, do tempo de criança, quando eu tinha 5 para 6 anos, devido aos maus tratos, constrangimentos, né? E tudo que eu passei dessa vida para cá, que eu costumo dizer que eu sou igual o Pequeno Príncipe, aonde eu pego o meu cometa Halley, que são os ônibus, que me leva para qualquer lugar que eu queira ir e para qualquer lugar que eu queira estar. E vejo que minha vida não é diferente da de ninguém. Aí eu vejo onde a gente vê o respeito, né, em questão daquilo que nós aprendíamos dos nossos pais. Ouvimos muito nossos pais falar aquela questão do que diziam, como que poderíamos dizer? Hoje eu te bato, você chora, você esperneia, mas amanhã você vai me agradecer. Então hoje eu entendo por quê. Porque em casa eu aprendia apanhando, né? E na rua eu aprendia com os outros. Procurei ter conselho com pessoas, né, bem mais velhas, onde tinham experiências e questão da vida que levavam, devido à idade que tinha, para que hoje eu pudesse ter esse conhecimento na qual eu desenvolvo para as crianças na qual eu trabalho. Bem, meu nome de registro é mais conhecido como Marcos Vinícius, né? Sou registrado no nome segundo as informações porque eu não tenho essa pessoa que vocês viram no livro do Meu Pé de Laranja Lima, como na novela, readaptada por Ivani Ribeiro, e também foi exibida na antiga Rádio Tupi, quando era exibida aquelas programações da antiga Cidinha, né? Passava o Baú da Felicidade, a Porta da Esperança, né? Não podia nem comer manga com leite, que era veneno. Então não existia muitas leis, então tudo era constrangimento e tudo que vivenciamos em questão do que fazíamos, em questão do que a sociedade pensava, virava constrangimento para a família e quem pagava eram as crianças. Eu costumo dizer assim para os meus amigos, quando eu vou para as ruas e caminho e falo assim, lembra quando nossos pais falavam assim, ó, é mentiroso, hein? Cuidado que é mentiroso, hein? Mas por quê? Porque antigamente eles viviam aprontando, fazendo merda e a gente que era criança via todas as situações acontecendo. Então, como a gente não tinha entendimento em questão de conhecimento, acabávamos metendo a língua no dente. E isso acabava constrangendo as pessoas de mais idade em questão da verdade que nós impomos em questão do que era realmente vivenciado. Então, por isso, como se chamava de mentiroso. Eu costumo dizer que antigamente a gente mentia porque tinha medo de apanhar. Hoje nós falamos a verdade e não prestamos, né? Então, como vocês lembram, né, eu sempre ouvia vozes e continuo ouvindo e era considerado como maluco e hoje ainda sou considerado como maluco. E eu costumo dizer, se eu não aprendesse a responder por mim, eu estaria dando ouvido nessas cabeçudas que não aprendeu com a educação de nossos pais. Porque ou aprendia apanhando ou aprendia de castigo, mas tinha que aprender. Naquela época, se você vê na novela readaptada por Ivani Ribeiro, que você vê no YouTube, né, se você botar lá no canal O Nosso Pé de Laranja Lima, você vai ver todos os capítulos da novela. Se você reparar cada detalhe, cada posição, cada palavra, você vai ver e interpretar em questão a pessoa que eu sou o Zezé. Aquele que, no livro, a Jandira, que no caso essa que eu falo é a personagem. A autora é Georgette Costa da Silva, hoje casada com outro rapaz e leva o nome de Georgette Diones da Silva Costa, casada pela segunda vez. Então assim, ela me registrou o nome dela, segundo as informações que ela me passava, ela pegou o documento do Raul, que no caso é o Milton Cândido da Silva, morador de Minas Gerais, veio fugido para o Rio de Janeiro porque matou uma pessoa em Minas, segundo a família me informou em questão do que eu procurei saber, sozinho. Porque se eu dependesse da família, eu não saberia de nada. Então, como eu tinha dúvida em questão da posição em que a família impunha em questão da minha pessoa, eu queria saber a minha origem, eu queria saber o que está acontecendo, eu queria saber por que a família era do jeito que é, tentando me matar. Então ela causou todo esse constrangimento em questão do ato cometido, em questão desse livro, porque naquela época eu já era gay.
E gay, naquela época, era um constrangimento para as famílias em questão do que as famílias pensavam sobre a sociedade. E muitos da nossa geração praticavam esses atos, porque no nosso tempo era tempo de índio, tempo de roça, tempo de plantio, então não existia essa evolução em questão do que nós vivenciamos hoje em questão do celular e da internet. Então toda a interação, o desenvolvimento era verbal e auditivo, então assim, e visual. Então não tinha celulares, então a gente mantinha interação entre amigos, porque nós adorávamos ir para o mato, pegar passarinho, e eu costumo dizer que eu fazia os passarinhos cantar até não querer mais, e quando prendia no sopão para soltar o sacrifício. Aí eu te digo, no nosso tempo era roça, hoje nem passarinho mais você vê, tá tudo aí espalhado, solto, voando, que a gente nem sabe por onde. Porque antigamente adorava brincar de pique-esconde, só que tem uns que se esconde até hoje. Tu acha que eu gostaria de me esconder? Falava, ó, tô aqui, ó, pode me achar. Mesmo porque tu acha que é fugir? Porque antigamente eu não fugia de homem, eu fugia de lobisomem e de saci pererê. Porque na nossa época a cultura, em questão dos episódios que a gente assistia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando passava aqueles arco-íris na televisão preto e branco, quando estava se iniciando. Então assim, aqui nesse livro aqui que eu consegui encontrar na livraria, que eu só gosto de comprar os livros antigos para botar na minha sala de interação, onde você está vendo. Aqui você vê a televisão antiga, que ainda resgata um pouquinho o nosso desenvolvimento. Aqui a Nossa Senhora da Aparecida, a Vera, essa que eu achei lá na nossa mecânica, lá do nosso amigo, que está sempre participando e ajudando a comprar os DVD, eu coloquei aqui. O índio que eu ganhei lá da irmã do meu companheiro. Fita cassete, VHS, fita de VHS, que para as crianças hoje não sabem nem o que é isso, né? Porque a gente, para as pessoas hoje é velharia, para as crianças de hoje é conhecimento, porque eles não conheceram esse tempo. Então, quando eu conto essa história, em questão da minha vida, vira história para essas crianças, porque eles não tiveram esse conhecimento dos nossos tempos de roça. Então, assim, eu vivia esse tempo todinho em questão, porque como estava voltando as lembranças, surgiu aquela dor de cabeça crônica, que eu não procurei médico, porque não existia médico aqui na cidade onde eu moro, em São Gonçalo, né, porque a cidade é uma decadência, desculpa falar assim, porque eu vim da década de 70, a gente sabe como que era o atendimento antigamente dos médicos em questão dos atendimentos hospitalar. Frei Luiz faz também a arrecadação e resgata a lembrança desse tempo, desse passado, porque José Mauro de Vasconcelos era frequentador do Frei Luiz. E, então eu tenho a recordação de José Mauro de Vasconcelos, porque eu lembro dele quando ele visitava Jandira, em Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações, e quando a Jandira ela não só tinha um homem, ela tinha amantes, e não tinha só um homem, ela cada dia tinha um homem diferente. Se chegar lá em Nova Iguaçu e saber da história dela, você vai entender o que eu estou dizendo. Que logo eu tenho alguns áudios gravados que informam em questão do que eu estou falando aqui, porque eu vou precisar disso se futuramente eu precisar, e algumas pessoas da minha geração partir, eu tenho guardado. E como eu tenho um canal do YouTube reservado, e ninguém vai ter acesso a esse canal a não ser a pessoa que tem a minha senha, que não é só o meu companheiro, eu tenho outros amigos de confiança, para que amanhã ou depois se aconteça alguma coisa comigo, porque se a minha história foi real, a vida dos autores também foi, porque nesse livro rola pedofilia, porque eu lembro do quarto escuro onde os homens abusavam do meu corpo e faziam o ritual junto ao Exu Maré, por isso que eu coloquei essa música aí logo de início, do Exu Maré, na qual eu tenho respeito e fui entregue, segundo a Jandira, por um sacrifício, tá? Em questão do centro na qual ela frequentava, de Umbanda, tá? Que ela ficava na Estrada dos Teixeira, que ajudava algumas pessoas com cesta básica. E lá onde eu morava, nos Teixeira, era roça, não tinha esse desenvolvimento que hoje nós temos hoje, que as pessoas esqueceram um pouquinho desse tempo de roça, porque para comer a gente plantava. E lá nos Teixeira tinha um sítio, que era o sítio da Ivani Ribeiro, que nós já chamava de Dona Carmen, e o nome do seu Paulo, que tanto é falado aí no livro, que me batia, o nome dele é Benedito Ribeiro, e seu Paulo não me batia, pelo contrário, ele só me batia quando realmente eu aprontava, que naquela época era normal em questão das correções. Mas quando era em questão de fofoca e ele conhecia e sabia que eu falava a verdade, que meus olhos não mentem, ele me trancava no quarto, botava um colherinho, que era um colírio azul, que tinha um olhinho no meio, de tampinhas brancas, às vezes azul, e pingava nos meus olhos e batia com cinto na cabeceira da cama e falava para mim sair chorando, porque senão eu apanhava, então eu tinha que interpretar. As minhas irmãs apanhavam, como a Godoy, a Lili e o Totó, que eu só fico confuso, porque como eu tive que descobrir tudo isso tudo sozinho, não é à toa que José Mauro de Vasconcelos colocou.
Zezé, o descobridor das coisas, porque ele saberia que eu iria descobrir. Então, quando José Mauro de Vasconcelos faleceu na década de 84, né, juntamente na mesma época que faleceu Milton Cândido da Silva, no mesmo ano, meses após, cada um faleceu logo após, eles eram muito parecidos, e todos ambos tinham um caso com a Jandira, que no caso, segundo as informações nas documentações, como as duas são muito parecidas, eu lembro dessa Baby, quando visitava a casa da Floriette, lá na Taquara, na Estrada dos Bandeirantes, no prédio ali esqueci o nome agora do prédio, ali perto da Brigadeiro, se não me engano, e eu visitava em época de carnaval, ela estava toda maquiada, e quando eu chegava ela se escondia, e eu não entendia por quê. Uma vez eu cheguei lá no Beto Barranco, onde tem uma maçonaria, às vezes eu confundo os nomes, peraí. Maçonaria, não, peraí, desculpa, é porque eu confundo maçom com maçonaria. Peraí. Marmoraria, acho que é marmoraria, não lembro agora o nome. Madeiras, né, desculpa, depois quando voltar a lembrar eu falo. E é tantas informações que a gente acaba confundindo a nossa mente, né? Então assim, lá nos Teixeira, ali na antiga entrada do Sossego, uma vez eu estava ali fazendo uma venda para os amigos ali, porque como eu não tinha só meu trabalho, tinha que ganhar por fora, eu fazia umas vendas lá e levava meu produto de trabalho para poder estar vendendo e assim ganhar um dinheirinho por fora, que eram os DVDs que eu vendia, e na época, quando estava se lançando os DVDs. E uma vez o Beto Barranco, junto com um amigo dele, que acho que é o sócio dele, me chamou, me mostrou umas fotos no celular e perguntou assim, Paco, que Paco é meu apelido lá na Estrada dos Teixeira. Você conhece essa casa? Era uma mansão muito bonita, toda de madeira, com pisos lindos, sabe? Muito bem luxuoso. Eu falei, não, eu achei estranho, porque ele estava me fazendo aquelas perguntas sem motivo algum, porque eu não tinha conhecimento desse livro do Meu Pé de Laranjalina e nem mal sabia que minha história estava sendo publicada, e mal sabia que tinha virado filme, radionovela, que eu lembro da radionovela de alguns capítulos em questão dos atos, porque eu vivia muito na rua brincando. E logo depois, a Ivani Ribeiro, logo após a morte de José Mauro de Vasconcelos, ela readaptou para a novela, contando a minha história de infância com a história da minha família, que em questão do que eu vivenciava. No livro, onde José Mauro de Vasconcelos, que era o meu amiguinho secreto em questão do que eu contava, os segredos do que eu sofri, em questão do que a família fazia à minha pessoa, ele fala sobre duas surras marcantes, né? Eu tenho as cicatrizes na cabeça quando a Jandira pegava a minha cabeça e tacava na parede. Não era uma parede como essa nós vemos aí lisa, pintadinha, não. Era parede de concreto, porque naquela época as nossas casas ainda estavam sendo construídas. E tudo era barranco e barro, porque eu ficava dividido em duas casas. Eu era criado pelo seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro, e era criado pela dona Estefânia, que era a dona Petronilha, que o nome dos autores se chama Benedito Ribeiro, e Petronilha de Oliveira Matos. E eles vieram de Recife, né? Minha avó, ela veio de Recife, eu chamo ela de mãe, porque foi ela que me criou. Jandira nunca foi presente na minha vida, meus filhos não reconhecem ela como vó, ela nunca visitou meus filhos. Meus filhos, eu já tive com meus filhos na casa dela, logo quando eles eram pequenos, ela rejeitou meus filhos, nem sequer deu qualquer tipo de carinho, qualquer tipo de atenção, só dava para os filhos das filhas delas, né, que ela cria, educa, deu casa, sempre deu de tudo. Eu tenho fotos guardadas em arquivos, vídeos, para que amanhã ou depois eu precisar, eu tiver como prova. E a Ivani Ribeiro, que deve ter algum vínculo com meu pai, que eu chamava de pai, que é o que me criou, me educou, e essa educação que eu tenho, porque hoje, se você ver essa versão nova do filme, para quem é da década de 70, da década de 80, que eu sou de 78, 79, eu fiz um ano, então foi quando surgiu, porque eu sempre fui uma pessoa muito interativa, muito inteligente, eu tive que sempre aprender tudo sozinho, porque a família só se preocupava em namorar, e era uma família de costureira, então como a gente era uma família de pobre, não tinha muito tempo para mim. Eu achava estranho porque eu não sentia parte daquela família. Eu sempre era maltratado, eu apanhava, eu ficava marcado, não era surras de surras, era fivela, era vara, era borracha, era pedaço de pau, era cabo de vassoura. O que tivesse na frente era uma arma, seu bambolê virava uma arma, aqueles bambolê que a gente rodava, virava arma para surra. Até borracha, se tivesse, a gente apanhava.
E a gente ia para a escola com aquele corpo todo marcado. E fora o constrangimento, que hoje nós temos como constrangimento, que a gente tinha como vergonha, os amigos vivenciavam e via aquilo tudo e a gente ficava constrangido. Às vezes eu até deixava de ir para a escola com medo do que os meus amigos assistissem aquilo e eu viesse sofrer encarnação, que naquela época era encarnação, hoje é bullying, né, que nós temos como lei. Então era uma vida muito diferente, né? Era uma vida muito pacata, era uma vida... Taquara era bem simples. O Frei Luiz, ali, aquela parte ali do Frei Luiz na frente, tinha umas casas, que é um casarão agora montado. Eu sempre também tive uma ligação, não sei porque aquela casa eu já tive ali, não sei o que fazendo, mas já tive. E ali, quando era criança, eu lembro de José Mauro de Vasconcelos visitando o Frei Luiz, né? E logo depois indo visitar tudo. E eu logo juntei a informação em questão onde José Mauro de Vasconcelos que eu posso dizer, onde José Mauro de Vasconcelos morava, foi quando meu pai, o Benedito Ribeiro, que dá como uma informação, quando ele bebe, ele cai na rua e dorme, passa o dia rerento. E a gente vai ao encontro dele, ele está caído, né, ainda se repondo em questão da bebida, na qual ele tinha bebido muito, e acaba dormindo meio fio. E quando a Eugênia, que eu não lembro agora o nome dela aqui, mas eu tenho guardado comigo, a Eugênia, ela fala para minha família que seu Paulo está em frente à casa do português. Então essa lembrança ela veio por causa dessa cena, porque a casa do português, lá na Estrada dos Teixeiras, Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, onde existe ainda a árvore, a Carlota, né, a Rainha Carlota, que é considerada como mãe em consideração da mãe de José Mauro de Vasconcelos, né, que é a interpretação da Rainha Carlota, tem uma história. Eu estive até pesquisando algumas coisas, ainda vou estudar muito sobre isso e vou estar pesquisando isso para os alunos que estiverem participando aqui na sala interativa, que essa casa aqui vai ser para os jovens e adolescentes estar atuando e estar trabalhando junto com os livros que eu desenvolvo. Isso aqui tudo vai ser das crianças e dos jovens, eles vão estar interagindo aqui nessa sala ao vivo, fazendo seus trabalhos educativos, e essa é a função. Bem, gente, eu não vou falar muito, porque isso tudo vai estar no segundo livro. Como o livro Meu Pé de Laranja Lima, ele foi reescrito por meu pai, eu não sei quem é meu pai, eu posso ser que meu pai possa ser José Mauro de Vasconcelos, né, que era o meu amiguinho, que eu contava em segredo. Eu e ele temos um segredo, se você reparar bem no filme, a gente fala desse segredo, a gente não conta, claro que no filme também não iria falar, porque só quem pode responder sou eu, porque fui eu que vivi esse momento com ele, porque a gente era um amigo secreto, a gente se encontrava às escondidas. Eu era apaixonado por ele, né? Quando ele chegou nos Teixeira com aquele carro verde cheio de logo de empresas, né? Que eram os patrocinadores que apoiavam os projetos em questão dos trabalhos que ele fazia, em questão das viagens, que é o que ele me contava, que é algumas lembranças que eu ainda tenho, que está vindo como sonho. As lembranças vêm como sonho, ela vai se encaixando, sabe? No lugar, é uma coisa muito diferente. E claro que todas as visões e revelações que eu tive dessa vida para cá, todas foram reveladas. Eu tenho testemunhos de pessoas em questão de visões e revelações que eu falei, até a mãe estéreo, que falava que não ia ter filho. Deus me mostrou um filho homem, nasceu, logo depois eu vi ele grande, e ela me apresentou em questão da revelação e da visão na qual Deus me deu para entregar para essa mãe, que hoje está aí, já deve estar enorme, né, essa criança. E acho que meu filho nem era nascido ainda na época, meu filho nasceu em 2001. Bem, então, gente, nessa andança para cá, então assim, eu posso ser filho de José Mauro de Vasconcelos ou de José Ribeiro, que eu lembro de José Ribeiro. José Ribeiro vivia numa casa que hoje o Beto Barranco comprou, acho que ele comprou de Dona Helena, que no caso é a mãe do Cacá, que é a Dona Ângela, e o Cacá lá da Estrada dos Teixeira, que é os riquinhos que eu falava, e era o meu melhor amigo de infância. Né, questão do que nós fazíamos, das brincadeiras que nós desenvolvimos dentro do terreno dele. Eu lembro que a casa, atrás da casa dele era um muro aberto que saía para a casa onde tinha o centro de Umbanda e que dava ligação para a casa do José Ribeiro. E eu estive conversando com uma amiga minha lá do Estrada dos Teixeira, em Jacarepaguá, na Taquara, que é a Eleni, e ela estava fazendo uma pergunta para ela do outro sítio que tinha à frente do sítio que o Beto Barranco comprou, que era o sítio onde o Sidney mora, a Márcia e a parte onde hoje virou loteamento, que agora é um condomínio, né, juntamente com o Sossego.
E ela falava que aquilo tudo ali era de José Ribeiro. Eu não sei em questão disso, eu não sei por que houve tudo isso, porque eu não recebi a autoria desse livro, porque devido a eu ter uma opção diferente por ser gay desde criança e já ter a minha escolha formada, e devido ao preconceito naquela época em questão, daquela época não existia leis, e hoje nós temos leis que nos protegem, e hoje nós vemos aí em questão do respeito. Claro que tem uns que abusam, que eu não sou de acordo com essas passeatas gay, né? Porque o que é para poder mostrar uma boa imagem fica mostrando palhaçada. Se for para fazer circo, vai pro circo. Né? Desculpa falar assim, não é preconceito porque eu também sou gay. E eu tenho 2 filhos. Então, criança, ela está na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento. E se você tira isso e impõe a modernidade, você tira o direito da criança em questão da escolha. Eu falo isso que eu tenho 2 filhos. Não é porque é filho de gay que vai ser gay. Meu filho está com 17 anos, é cantor de rap, já está terminando tudo, não sei se já terminou, porque ele está um pouco revoltado comigo, questão devido à separação e devido ao afastamento. Ele acabou se revoltando e também devido às más línguas que foram impostas em questão da minha pessoa, em questão desse passado, em questão desses erros, em questão do que a família cometeu e da minha pessoa se protegendo, falando mal de mim, que hoje temos uma lei que se chama alienação parental, que é crime, fora em questão a pedofilia, que devido ao pacto que foi feito junto a Ixumaré, onde havia um homem com uma capa, junto com esse chapéu, com meio água, com barbudo, fumando e com um cajado na mão, fazendo barulho, tipo aquele de madeirinha que eu tenho ali do lado da televisão, ficava fazendo isso, e fora um quarto escuro, que era o antigo quarto lá da Marinette, na Vila da Dona Estela, que hoje é ocupado pela Dona Lúcia, né, que já é uma senhora de idade, do lado da casa do seu Luiz e da Dona Estela, que é para mim um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio e uma tia, e meus melhores amigos. Me alimentou, foi meu amigo, me receberam na sua casa da melhor forma, me tiveram como parente. Para minha família fialho, independente de todos os erros ou questão dos erros do passado, que eu não condeno ninguém, até mesmo em questão do ato cometido, eu não condeno, porque era roça, sabe? Mas eu sei que eu era uma criança, eu era inocente, eu não tinha conhecimento, mas era roça, então eu perdoo essas pessoas. Por isso que o tio Edmundo, que ainda está vivo, que é o pai do Alexandre Fialho, que é o parente, neto do seu Luiz e da Dona Estela, que é a vila da Dona Estela lá no estado de Teixeira, na Taquara, no Rio de Janeiro. Foi o Alexandre Fialho que me jogou para esse quarto escuro, né, onde teve esse abuso. Eu lembro, eu até achava que era outra pessoa. Isso é triste, porque eu era criança, era uma pessoa indefesa. Quando eu lembro tenho essas recordações, que eu lembro de tudo isso, eu fico lembrando como se fosse um filho meu. Não é mais eu não sou mais aquela criança. Apesar de ainda agir como uma criança, trabalhar com criança, porque para entender criança tem que ser criança, né? Quando eu lembro, eu tenho essas lembranças, né? Hoje eu tenho um filho, meu filho está com 17, minha filha está com 14, né? Fez agora dia 4 de abril. E assim, eu fico vendo meus filhos e quando eu lembro, tem essas lembranças minhas em questão dessa história, porque eu só consegui resgatar essas lembranças em questão do que meu pai, que o José Mauro de Vasconcelos colocou para mim. Porque se não fosse ele resgatar isso, e eu entender os motivos que levaram para isso, eu ia me culpar o resto da minha vida, achando em questão dos erros que eu cometia no passado e questão dos atos que eu fazia. Porque eu não tinha alguém para me educar, eu não tive mãe, eu não tive pai, meu pai faleceu. Todas as pessoas que eu amava, que eu tinha como pai, faleceram. Até o cachorro que eu tinha, que eu chamava de Joe, que hoje eu tenho um cachorro aqui que eu chamo de Joe, né, tá lá no quintal, que eu tenho como lembrança em questão do nome sentimental, em questão do meu outro cachorro. Até no mesmo dia que faleceu o José Mauro de Vasconcelos, né, que foi na década de 84, logo depois faleceu o Milton Cândido, que eu confundia ele com o José Mauro, porque eles eram muito parecidos. E os autores, a maioria estão vivos, então assim, deve ter criado um trauma, ou deve ter feito uma hipnose para que eu esquecesse isso tudo. Então assim, sabe, gente, eu não entendo os motivos que levam essas pessoas a fazerem essas maldades. Então, quando eu olho uma criança,
Quando eu lembro dessa, eu vejo essa história, eu já chorei, com as recordações que eu tive, eu já chorei, eu já tive depressão. É uma coisa horrível, é uma coisa que eu não quero voltar a ter novamente. Então, assim, eu fico triste, né? Porque eu não tenho mais essas pessoas como o que eu vivi. Eu tinha um amor por essas pessoas. Eu ainda tenho o mesmo amor, voltando a essas lembranças de infância. Até a Godoia, que no caso é a Flor. Se você entrar lá no Facebook e botar Florinda Godoia, que hoje é casada com o Diogo, eu até fico um pouco confuso em questão do Aldinho, com o Vicente de Freitas Godoy, porque o Aldinho falava que tinha namorado com as minhas duas irmãs e falava que ela era as mais bonitas da vila, e na novela o Diogo fala muito isso. E ao mesmo tempo eu fico um pouco confuso em questão do Vicente de Freitas Godoy, que é o que hoje trabalha na Rede Globo, na parte de jornalismo, que eu tinha como pai, eu aprendi muito com ele, só que quando eu convivia com essas famílias, além dos maus tratos que eu sofria, dos problemas familiares, eu, eu passei por constrangimentos, situações em questão da minha defesa. As minhas irmãs, logo depois que a Jandira casou com o Raul, que é o Milton Cândido da Silva, e o nome da autora é Georgette Costa da Silva, quem passou a ser com a minha escolha por querer morar com o seu Paulo, por eu ter ele como pai, e a dona Estefânia, que no caso é Petronila de Oliveira, que é a dona Abigail, e o seu Benedito Ribeiro, que eu tinha como pai, então eu não queria, só que eu tinha um amor muito grande por eles, por causa da afeição que eu tinha por ele, em questão do amor também que eu tinha pelas minhas irmãs. E eu lembro da Godoia, que eu apelidava o nome dela de Godoia, e da Lilia, eu chamava ela de Lilia. E eu lembro da Godoia, aquele cabelo liso, que eu adorava fazer tranças. Quando ela costurava, ela ficava sentada na beirada da cama, conversando com a Lilia. Eu lembro aquela Godoia diferente. Aí hoje, quando eu fico lembrando dessa minha irmã agora, que é a Godoy atual, né, que é a Florinda Godoy, hoje casada, hoje tem um filho, né, tem uma filha, e devido às ações que ela toma, a minha pessoa, me colocando como monstro, eu fico confuso em questão da Glória. Depois eu vou fazer um vídeo que eu tenho aqui, de alguns áudios que eu gravei, falando um pouco dessa história, desse meu passado, que fala um pouquinho dessa história. Então, assim, quando eu morava com a Florinda Godoia, que eu tenho e acho que é a Godoia, porque ainda existiu a Glória. E quando eu pergunto a minha mãe, a dona Abigail, sobre a Glória, ela fala com muito sentimento, ela chora falando da Glória, a questão da morte dela. A outra filha que vai para o norte, eu fico confuso se é a Nete ou se é a Georgette, e se essa mulher que vivia lá na casa da mãe da Floriette pode ser essa, que é a Baby. Eu lembro dela, ela era muito parecida. E quando eu morava com as minhas irmãs, eu morava numa Pichincha, logo do lado do antigo hospital Renault Lomberg, não sei se era, ali ainda era Rodrigues Calda. Não, Rodrigues Calda já é que depois é onde eu vou falar do Henrique. Estrada do Guerengue, não. Jeremário Dantas, né, no Pichincha. No antigo Planalto, não sei se ainda leva o nome de Planalto ali, né, no largo ali que vai pro centro, pro cemitério do Pichincha. Então, quando a Godoia foi morar com o Diogo, ela ainda não tinha o filho dela, ela morava sozinha. O Diogo ia muito para São Paulo, viajava muito e falava que trabalhava na Rede Globo como cameraman. Como eles mentiam toda a vida toda, eu não acredito que nem essa seja a profissão dele, não sei. Eu via muito ele nos jogos, né, quando ele fazia muito filmagem de jogos para fora, né, em outros países, Londres, Paris, né, eu via muito ele fazendo os trabalhos dele. Eu era criança, eu tenho algumas lembranças vagas. E eu tinha um quarto, que era o quarto que ela estava preparando para o filho dela, né, que ela já estava grávida, do Bruno. E eu fiquei morando com ela um bom tempo. Então eu comecei a estudar, eu estudava nas escolas municipais, e como eu aprontava muito, né, fazia muita arte, né, que
tudo isso vai estar entrando no meu livro e por que eu fazia isso. Então logo depois que ela teve o Bruno, né, então começou a mudar o comportamento em questão da minha criação, a assistência passou a ser mais para o filho dela. Eu passei a dormir no quarto de empregada, eu tinha problema de sonambulismo, né, ela amarrava meu pé muitas das vezes na cama, ou amarrava uma corda com panelas, né, na cama, porque como a gente morava no 9º andar desse prédio, do lado do Renan Lombeck, então ela tinha medo que ao dormir eu pudesse fazer alguma besteira. E realmente, eu passeava pela casa, eu via o que eu fazia, mas eu não tinha controle sobre o meu corpo, eu caminhava pela casa. E depois voltava a dormir. E depois assim, Então assim, aí começou essas indiferenças, questão da minha opção, das minhas escolhas, por eu ser essa pessoa que eu sou, questão da minha opção ser gay. E devido a tudo isso, nesse meu passado, por eu ter essa escolha, né, de ter esse negócio, eu fico só um pouco confuso, porque eu lembro que minha mãe, ela falava, segundo os documentos, Georgette, ela é minha mãe, mas eu acredito que ela não seja minha mãe, ela só me registrou o nome dela para me tirar da jogada, em questão da herança que eu teria que receber, em questão dos meus direitos. E eu lembro que ela falava muito para mim que meu pai ele tinha cabelo cacheado, porque o cabelo dele era todo cacheado e grande, né? E eu lembro que a pessoa que quando eu me envolvia, ainda muito bebê, novinho, eu devia ter uns 2 anos para 3 anos, a casa que eu morava, que hoje é a casa do Ginê, lá na Vila da Dona Estela, que é a casa do Ginê e da Sandra, ali hoje, aí depois morou a Rosângela, né? Mas antes morava uma pessoa de cabelo cacheado ali. E eu tinha 2 para 3 anos, e quando eu tinha que ir para a rua, eu tinha que passar por ali, que ali tinha a casa da Neide, onde ficava perto da casa da tia Hilda, que eu tinha como mãe, e tenho como mãe, e do outro lado tinha um quartinho que morava essa pessoa. Então ele me chamava para esse quarto, me trancava ali, a gente começava a conversar, eu comia muito doce, eu tinha tudo, toda a alegria. Tudo que eu queria estava ali naquele quarto. E ali começavam os abusos, né? Eu achava normal, né, porque eu ainda estava aprendendo com a vida, eu não tinha conhecimento dessas coisas. Hoje eu tenho filho, né, e se faz isso com um filho meu, arrebento um cara desse. E hoje, ainda mais no mundo desse moderno, né, ainda mais uma filha minha, caralho, nem falo. E nem quero pensar nisso, para dizer a verdade. Está repreendido em nome de Jesus. E cara, aí tá, mas tudo bem. Aí como eu tinha esses, então era constante, era praticamente todos os dias, né? Eu não tinha muito. Eu fugia, eu gostava muito de ficar no meio do mato, eu gostava de invadir terreno dos outros para roubar fruta, eu adorava caçar passarinho, farmar sopão, né? Brincar no cipó, pular nos rios, brincar no rio, porque lá nos Teixeira tinha cachoeira, tinha um lago que eu adorava tomar banho ali, que era atrás da casa do português, que é na casa do antigo Vila do Mar... Eu falo que é é o sítio do Marquinho. Todo mundo diz que é o sítio do Marquinho, né? Que coitado, até ele também, segundo eu andei averiguando umas coisas, passa por alguns constrangimentos em questão do que a família impõe, em questão da vida dele. Não que isso aí é um assunto meu, eu não tenho que me meter nisso. E eu tive lá todas as confirmações, eles me lembravam de mim, né? Falavam, pô, pá, tu tinha um cabelo louro. Aí eu falei, aí perguntei da dona Carmen, eu falei, aí a senhora de idade que fala, lembro, uma grande escritora, uma ótima professora. Então era ela que era a minha professora predileta. Então eu fico em dúvida em questão da minha mãe. A minha filha, a Ludmilla, que é o nome todo da cantora evangélica, né? Que é uma grande cantora profética, tem uma igreja chamada Célula em Copacabana, e tinha todo o CD dela, e eu, por gostar muito desse nome, botei o nome da minha filha em questão do nome dessa cantora evangélica, de uma grande pastora de Deus. E também tinha uma novela que era Essas Mulheres, né, que tinha a Mila, a que mais aprontava, né? E eu tinha a figura da minha filha. Então foi quando eu quisesse chamar de Ludmilla, eu podia te chamar de Mila, ou quando ela for fazer os personagens, ela vai ser a futura Lulu, né, que é a Luluzinha. Que vai também trazer essa história e dar continuidade a esse projeto que eu luto para trazer esse conhecimento para as crianças de hoje, para essa comunidade na qual eu desenvolvo aqui de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu falava no meu livro que eu iria atravessar o mar. Eu atravessei o mar, né? Hoje eu vim morar em Niterói, em Charito, hoje eu moro em São Gonçalo. Aqui eu fiz uma família, né? Estou aqui há 7 anos e desde que eu vim morar aqui, eu vim trabalhar na área de telefonia.
Depois gerei emprego para outras pessoas que estavam aqui desempregadas. Com os problemas que acarreta a cidade, acabei decaindo e vivenciando as mesmas situações que a cidade acarreta, porque já quero pagar com toda a dificuldade o problema que tem, mas gera emprego. E eu não tinha nem sabido o que era violência, eu não sabia nem o que era essas coisas, porque eu não tinha tempo para isso. Eu adorava ir para as boates, minha vida era frequentar as boates, namorar, viajar, visitar, essa era a minha vida, né? Como dizia eu acho que todo filho, filho de peixe, peixe é, né? Eu copiei muito meu pai, né? Até na época de adulto. Então por isso que meu livro falou. O José Mauro de Vasconcelos, ele deixou uma profecia dizendo que o pé de Laranja Lima estaria continuidade porque, e trazendo, encantando outras pessoas. Espero que eu esteja fazendo isso. Que graças a Deus, desde o tempo que eu moro aqui em São Gonçalo, há 7 anos, eu tenho feito esses trabalhos aqui para as crianças. Agora eu estou para fazer a Páscoa. No dia 21 de abril, dia 4 de abril agora foi aniversário da minha filha, não pude estar lá devido às ameaças que eu estou sofrendo, não só pelo meu cunhado, que é da milícia, que foi apresentada a figura dele no SBT Repórter, segundo o ato de agressão que eu sofri na Curicica, publicamente, né, onde fui muito bem respeitado pelos policiais e fui muito bem atendido, enquanto ele estava lá atentando contra a minha vida, e se não fosse os moradores e as pessoas enviando áudio, vídeos do acontecido, eu poderia estar sofrendo essa calúnia, essa mentira. E eu só não botei atrás das grades porque é pai do meu sobrinho, eu não quero levar essa culpa e esse ato comigo, então eu preferi deixar isso para lá. E também ameaças que eu sofro dos integrantes, que são os autores, né? Devido a algumas, devido a ter falado algumas verdades, né? Devido a alguns atos cometidos. Isso retorno, porque a gente quer criar um inimigo, fale a verdade. Fala a verdade. Se você falar a verdade, meu filho, quem é seu amigo vai continuar contigo. Quem não foi seu amigo vai te olhar de cara feia e vai se afastar de você, porque aonde a luz não, a treva não bate. Eu costumo dizer, muitas das vezes eu ando pelas ruas e sou muito mal interpretado ou julgado errada, porque as pessoas elas têm mania de cometer seus erros, aprontar, fazer suas merdas e acham que todo mundo é igual. E eu não estou aqui para me comparar com ninguém, porque eu respondo por mim, não respondo por ninguém. E às vezes eu ando pelas ruas, tem pessoas que me olham de cara feia, vira a cara para mim. E eu costumo dizer que aonde há luz, as trevas não batem. Quando faz cara feia, é porque a claridade está muito forte, não consegue enxergar, aí tem que chupar limão para fazer cara feia. E quando vira as costas, é porque a luz é tão forte, que o demônio que está dentro dele é tão negro, que chega a clarear a escuridão que está dentro dele, então ele tem que virar o rosto para não olhar para sua face. Então hoje, quando eu vejo essas atitudes, eu morro de rir, né? Eu acho engraçado, mesmo porque eu vim sozinho e vou voltar sozinho. Dessa vida eu não trouxe nada para essa vida, e dessa vida eu não vou levar nada, a não ser a minha alma. Então eu tenho que dar o meu melhor, tenho que semear tudo aquilo que eu tenho de bom, né? Porque quando chegar lá na outra vida, como a minha visão, eu vou encontrar todos aqueles que já partiram, que foram os meus amigos, que foram verdadeiros comigo, vão estar me esperando lá. Como eu sempre falo, quem vai ao meu encontro é a tia Hilda, né, que é lá da Estela Teixeira, filha do seu Luiz e da Dona Estela, lá da Vila da Dona Estela, que é tanto citado no livro, que eu falava Rio, São Paulo. José Mauro de Vasconcelos, segundo as informações que estão no livro, ele fez questão de colocar cada detalhe. E eu, como eu não estava sabendo sobre o livro, e quem escrevia a minha história e tinha todas as informações sobre mim era a Godoia, às vezes a Lili, que a Lili sempre batia de frente devido ao ato cometido, por eu ter uma opção diferente, e ela ter me pego com outros meninos aprontando, e ela me pega, me joga sobre o corpo dela nu e começa a roçar meu corpo sobre ela para poder eu sentir a atração por mulher, como se aquilo fosse fazer alguma diferença. E eu particularmente, né, como pai de 2 filhos e trabalho com criança, eu acho isso nojento. Então essas pessoas não são minha família, eles só tiveram um compromisso em me criar. É como se fosse Moisés. Moisés saiu do ventre da sua mãe e foi criada pela filha de Potifar e pela filha de Faraó.
E assim foi feito comigo. Não é à toa que no livro eu sou comparado como, como eu posso falar, como José, né? O libertador, né? O que livra o povo da fome, na história de José. Porque José foi vendido pelos irmãos e seus irmãos tentaram matá-lo também, mas Deus não permitiu. Então assim, eu costumo dizer que eu não julgo o rei, eu não julgo o rei, eu julgo os súditos, porque não foi Pilatos que matou Cristo, e sim o povo. Porque na hora da condenação, quando tinha que condenar o errado, condenou o inocente. Pilatos lavou a mão contra o sangue do inocente. Esther, quando casou com Assuero, seu subordinado, quando tentou matar Mardoqueu e o seu povo, o rei não sabia do que seu súdito estava fazendo, porque ele mentia para o rei. Tanto que quando ele preparou a forca para Mardoqueu, a mesma forca que foi preparada para o seu, como é que posso falar, seu adversário, que era Mardoqueu, foi preparado pelo próprio atual que construiu a própria forca. Então ele se enforcou com sua própria armadilha, a mando do rei. Porque traição, eu costumo dizer que não foi Judas que se matou, porque Jesus falava por parábolas só para os inteligentes entender, porque os burros fazem tudo errado. Judas, devido ter vendido o inocente, foi capaz de entregar um justo para os mau caráter que já vivia no erro, e Judas para eles não era nada. E ele vendeu Jesus para poder ser morto na cruz do Calvário. E devido à traição cometida, os próprios fariseus mandaram matar Judas, porque se ele foi capaz de matar um inocente, ele seria capaz de entregar as pessoas na qual ele fez o acordo. Então, assim, eu fico revoltado mesmo, porque outro dia eu estava conversando com o Kaká, que é o meu amigo lá dos Teixeira, logo que eu estava lembrando desse livro, logo que eu tive conhecimento. Aí ele falou, Paco, que Paco é meu apelido lá nos Teixeira. E Paco, cada um com o seu. Tudo bem, ele é um dos autores, ele está recebendo o que é dele, que é de direito. E minha autoria está com quem? O filho da Godóia, não que em questão de inveja, que graças a Deus eu nunca precisei de família para chegar até aqui. Eu fiz para me ajudando os fatos, estudava desde criança, estudando na Santa Mônica. A filha dela estudou nas melhores escolas, estudou no Santa Mônica. Hoje é advogada, a outra não sei se é jornalista, não sei qual a função que ela usa, porque eu não tenho mais contato com esse povo. E que eu soube, segundo a família, o Bruno já está indo para juiz. Né? Então, com que dinheiro? Se a gente era uma família de pobre. A Globo paga tão bem assim, né? Para comprar mansões, porque eu lembro, quando eu ia para as melhores mansões, condomínios na Barra da Tijuca, em Copacabana, Leblon, Ipanema, festas sociais de alto nível, né? Nunca faltou nada. Então, assim, tinha o Vicente, que ia se formar como advogado, mas trabalhando hoje na Rede Globo, né, há muitos anos, ele exerceu viver, então cada um com a sua vida. Eu tenho uma história. Então, nesse meu segundo livro, agora do meu Pé de Laranja Lima, vai ser contado tudo aquilo que eu vivenciei, toda a minha história real, porque eu sendo o autor, só eu posso responder por mim. Então eu vou estar contando, e devido às lembranças e às recordações de alguns fatos, e alguns que eu vou vendo no meu novo Face agora, eu vou estar fazendo essa história. Então espero que vocês gostem. Eu vou contar toda a minha trajetória desde esse tempo para cá, o que eu vivenciei, o que eu vivi, o que eu sofri, né, os riscos que eu passei, né, a vinda dos meus filhos, a separação, a depressão, depois quando eu conheci meu companheiro. Então a história é muito grande, então eu vou fazer dela a melhor história, com a melhor percussão, e tentar diminuir. Eu sou muito bom nas palavras, eu falo pra caraca, né?
costumo dizer, não é à toa que eu copio as mulheres, né? Que mulher quando fala, rapaz, prepara o guarda-chuva que até cuspe sai, né? Então é isso aí, galera. Olha, tenha uma boa tarde aí pra você. Foi muito bom conversar com você aqui hoje. Eu sei é, que a gente ainda tem muita história ainda para contar daqui para lá. Ainda não falei muita coisa. Acho que eu falei até um pouco demais, né? Não era isso que eu queria falar outras coisas, mas acabei vindo e falando isso. Então, assim, devido eu ter, então, assim, fechando agora o comentário e dando a afirmação, eu só não recebi a autoria do livro, porque naquela época eu, devido ter a opção diferente, e daquela época ser constrangimento para a família, eu fui rejeitado pela família, fui discriminado, sofri preconceito em questão da família, bullying, entre muitos assuntos que eu vivenciei naquele tempo, devido à má compreensão. E devido ao constrangimento que a família poderia sentir, questão do que eu poderia revelar em questão desse passado, foi mantido esse segredo. Se você olhar nas redes sociais, tudo que é de José Mauro de Vasconcelos está privado. Algumas informações você ainda consegue obter com algumas fotos, alguns comentários, capa de livro, mas os filmes, né, as histórias dele, você não ouve mais falar, nem se comenta por causa disso. Hoje eu faço a Luluzinha, que são os personagens na qual eu atuo para trazer o desenvolvimento, o conhecimento para as crianças, onde eu trabalho hoje em Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Graças a Deus mantenho o respeito entre as famílias, sou muito respeitado aqui pelas pessoas nessa cidade, brinco, interajo, quando tem que falar a verdade eu falo mesmo, quando eu tenho que me irritar eu me irrito, porque como eu falei eu ainda continuo criança, né? Aí nessa hora eu até incorporo a Dercy Gonçalves, né? Quando eu falo, minha filha, prepara o guarda-chuva que até cuspe sai, né? Eu copio as mulheres, que até para nascer nós dependemos dela. Não desconsiderando os homens, porque eu tenho muitos amigos homens íntegros, né? Que ainda resgataram a educação de nossos pais, que ou aprendi apanhando ou aprendi de castigo, né? Mas tinha que aprender. E se eu copiasse, eu teria que me vestir de palhaço, porque o homem é engraçado, homem é divertido, só que uns tem que ser, são palhaços até demais. Gente, deixa eu dar uma última, antes de finalizar o programa aqui, que eu já até estendi até demais, passei até do horário. Outro dia eu fui em Madureira, né, no mesmo dia do aniversário da minha filha, eu fui no Madureira para comprar os coelhinhos que as empresas participaram e ajudaram para poder fazer a Páscoa agora no dia 21 de abril. E chegando em Madureira, eu pegando o ônibus para voltar logo após as compras, eu vindo para Alcântara, né, de São Gonçalo, no ônibus que nós temos aqui, ali na Leopoldina, sempre tem uns policiais que abordam, né, as pessoas ali naquele local. E não é a primeira vez, já é a segunda vez, e as próprias pessoas ali do ônibus já comentaram os mesmos assuntos. Acho que já foi falado isso nas redes sociais e pela televisão, né, nas telecomunicação, aí na mídia, que devido aos constrangimentos que essas pessoas passam em questão das investigações. Claro, né, o policial tem que trabalhar, ele está ali para trabalhar, ele tem que investigar, ele tem que observar para poder não correr nada de errado. Só que há alguns atos, né, que trazem um constrangimento não só para a pessoa que está tendo aquela atitude, que está sofrendo aquele ato, mas para a pessoa que está assistindo. Porque, como eu te falei, eu sou gay. Mulher para mim é do nariz para cima, o resto eu deixo para quem gosta. O que vale é o respeito e a opção na escolha. E outra, eu sou da época que se dava benção e professor, nós levávamos flores. Nossos pais já falavam, hoje eu te arrebento, mas amanhã você vai me agradecer. Então nossos pais já nos batiam para que hoje nós não venhamos apanhar desses marmanjos velhos que não aprendeu com a educação de nossos pais e ensinam seus filhos a serem como eles. Aí vem essas pessoas que moram em condomínio, moram na Barra da Tijuca, não sabem nem o que é comunidade, não sabem nem o que é morar dentro de uma favela, não sabem nem o que é rocinha, e acham que todo mundo que mora na comunidade, ainda mais se for de pele escura, é bandido. E ladrão que é ladrão não vem maltrapilho, vem de terno e gravata, a gente dá serve cafezinho para essa corja, tá? Porque você vê essa guerra lá em Jacarepaguá, traficante com miliciano. Tu acha que é por causa de droga? Não. Droga vende até nos melhores condomínios. Vai lá pra Cantareira. Tá cheio de jovem abusando, não tá? É filho de advogado, de juiz, de militar. Vai mexer se tu não vai arrumar problema. Aí chega lá na Lapa, mesma coisa. Então assim, não é questão disso. O que vale é o respeito. Para mim, pode ser o pior traficante, pode ser o pior policial, pode ser o pior bandido. Me tratou com respeito, é um cidadão como qualquer outro.
Mesmo porque que na nossa época a gente ia nos ônibus gratuito, cedido pelas empresas, como na minha época, que meu irmão trabalhava, o Totoca, trabalhava na empresa de Santa Maria como cobrador e depois foi para motorista. E muitas das vezes as empresas como a empresa de Santa Maria, que fica em Curicica, e a Redentor, que fica na Gabinal, na freguesia em Jacarepaguá, cedia os seus ônibus gratuito e a gente ia para os campinhos de futebol cantando aquela música. Rema, rema, remador, vai botar no cobrador. Não era assim? Se o cobrador reclamar, a gente ia botar no motorista. Então, assim, era uma música, era uma canção que a gente ia para os campinhos de futebol, cantando essas músicas, se divertindo, porque os nossos colegas sentavam no lugar do cobrador e nós, para poder zoar nossos amigos, cantávamos essa música para poder divertir e nos alegrar dentro dos ônibus, fazendo uma algazarra. Até o motorista, que muitas das vezes era voluntariado, que levávamos para esses lugares, como Campo Grande, Bangu, para vários lugares para jogar bola, sobrava para ele. E outro, ninguém brigava, ninguém botava na justiça, nada era constrangimento. Agora tem essa bagunça. Por quê? Porque é modernizado, está todo mundo no celular sendo manipulado pelas cabeçudas. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele foi sem arma. Foi com a fé e a coragem. Enquanto os soldados iam armados, todo equipado para poder se defender e lutar contra os gigantes, e todos eles morriam. Porque o gigante tinha que se defender. Ele não podia deixar o soldado matar ele. Então ele tinha que se defender. Então acabava todos os soldados morrendo. Davi, com conhecimento, entendimento e o amor que ele tinha com Deus e a intimidade, foi sem arma e sem nada. E muitos zombavam dele. Muitos chamavam ele de maluco. E ele foi. E outra, a pedra que Davi lançou, não é essa pedra que nós falamos, como eu te falei, Jesus falava por parábolas, só entende quem é inteligente, os burros faz tudo errado, que para entender religião e para entender política, tem que entender história, porque se não entender história, vai ser manipulado por essas cabeçudas que não estudaram e não aprenderam com a educação de nossos pais, que na nossa época era a época de rezadeira, época de índio, época de roça, época de simplicidade. E o que acontece? Então, gente, é isso aí. Eu vou lá que eu não falo, eu disparo, eu falo isso porque eu tenho um filho. Minha ex-mulher é escura. Eu tenho um filho que ele é moreno, né? Faz academia, estuda, né? Já está terminando os estudos dele, cheio de namorado, é cantor de rap e já está trabalhando lá em Jacarepaguá. Minha filha está escrevendo livro pela escola, estuda em escola pública. E outra, eu eduquei falando dentro dos olhos, porque o meu filho vivia pedindo videogame de PlayStation. E na nossa época, esses jogos virtuais, esses jogos modernizados, já destruíam, já matavam família em outros países. Porque antes de chegar essas coisas para o Brasil, primeiro era passado no primeiro mundo e no segundo mundo, para depois chegar para o Brasil e a gente ter acesso. Veio para o Brasil, olha como é que está essa bagunça. Porque criança, ela está na fase do conhecimento. E a palavra de Deus nos ensina o quê? Ensinai os seus filhos o caminho que devem andar. Se você não ensina o seu filho, quem que ensina? O sentinela. Porque na nossa época, militar chegava nas comunidades como em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, no Pau da Fome, no Parque Estadual da Pedra Branca, aonde teve a enchente em 96, com aquele deslizamento, matando várias pessoas, onde teve, não sei se eu me engano, a participação da Xuxa e do Romário, ajudando a população em questão das percas que sofreram, em questão do desastre que sofreu, que foi aonde foi gravado a Princesa Xuxa e os Trapalhões, que é onde a Xuxa toma banho na cachoeira, que é a Maria das Graças, né, conhecida e uma grande animadora infantil, que hoje é julgada por essa geração que não conheceu esse tempo. Porque nós, quando era criança, porque o que envelhece é a carne, eu já acordava de manhã esperando a programação da Xuxa, né, cantando aquela música. Quem quer pão, já com o meu café da manhã preparado para poder ter aquele divertimento. Hoje as crianças acordam já com esses telejornal mostrando violência, desastre, morte, já quase não tem desenho, já quase não tem entretenimento. E os poucos desenhos que tem, tudo gerando violência e contaminando e feitiçando e fazendo manipulação na mente dessas crianças que estão aí aprendendo, que não sabem nem o que é roça, não sabem nem o que é carroça, não sabem nem o que é cavalo e nem o que é uma fruta orgânica e o que é uma carne sadia. Porque estão tirando tudo aquilo que nossos pais lutaram de direito, porque eu costumo dizer assim,
Um dia a própria palavra de Deus nos diz que não haverá pedra para clamar. Por quê? Porque o homem está destruindo tudo. Nem as pedras clamarão. Porque não vai ter mais nada. Porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Então tudo que o homem está tirando está sendo devolvido para Deus. Se hoje morre uma árvore, uma planta, um animal, um réptil, qualquer tipo de inseto, qualquer tipo, vai reviver na outra vida. E outra, sem máculas, sem dores, sem nada, sem doença, sem nada. E outras ruas, as mansões celestiais, não é essa mansão celestial que as pessoas falam que as ruas são feitas de ouro, né? Olha quantas pessoas se matando por causa de ouro. Deus nos deu foi o natural. Moisés, Abraão, quando queria ir para Canaã, ir para a terra que manasse leite e mel, era para sair da terra de Faraó, que estava sendo destruída, para poder ir para um lugar que tivesse o seu alimento, para não ter que fazer serviço escravo, na qual hoje esses jovens, essas crianças estão vivenciando. Eu falo que eu vou finalizar e não finalizo, mas para finalizar mais uma vez, em questão, então, quando eu falo sobre isso, eu falo em questão porque eu também tenho filhos, e que se faz isso com um filho meu, eu vou até o que dos infernos, porque olha só, aquele pai de família foi lá metralhado lá dentro do carro e agora dão essas desculpas, depois que o cara tá morto, tá tudo bem? Poderia ser eu, poderia ser um filho meu, aí tá tudo certo. Como eu te falei, na nossa época, militar chegava nas comunidades, e aí tia, benção, ainda jogava pelado e futebolzinho com a gente, ainda participava do churrasquinho que a gente fazia, porque era roça. Ah, mas o mundo mudou e a educação mudou, agora é o mundo globalizado. Falei, meu filho, eu sou da década de 70, não é porque o mundo mudou que a minha educação vai mudar. Eu não apanhei a vida toda para ter que baixar a cabeça para marmanjo velho, porque quando eu fugia eu não era de homem, eu fugia de lobisomem saci pererê, porque homofóbico é gay. E preconceituoso também. Quando faz perto de casa, faz muito bem feito. Quando não faz, faz bem longe. E não, muitas das vezes eu adorava brincar de casinha. Fazer roupinha de boneca. Quantas vezes fiz roupinha de boneca para minhas irmãs? Até boneca eu adorava fazer com palha de milho, que eu acho que se eu fizer hoje eu acabo esquecendo, né? Que eu vou estar resgatando isso para essas crianças. Aí o que acontece? Eu mesmo criava meus projetos. Eu mesmo criava meus trabalhos. Aí vem um desaforado que não aprendeu e quer fazer o que quiser. Gente, eu já estou até me perdendo nas palavras porque eu não falo, eu disparo. Então assim, gente, então eu falei sobre esse assunto do ônibus, sobre a abordação e questão da pessoa ser escura, né, e acaba se tornando um constrangimento não só para a pessoa que está sendo ali a vítima abordada, mas para a própria pessoa que está assistindo a criado em questão de ser pai, porque quem tem óleo paterno, sabe o que eu estou dizendo, aí pega essa geração, que não sabe que a educação pega esses policiais, pega esses militares, leva para as comunidades e faz com que ele interaja com as pessoas, conheça as pessoas, para que veja que não há essa violência que tanto eles impõem, em questão que ele fica vendo muitos jogos de GTA e acha que a vida virtual leva para a vida pessoal. E quem paga é um pai de família, um filho que está indo para a escola, porque você não sabe se vai para a faculdade, se vai para a escola e vai voltar vivo. Na nossa época não existia isso, você vê lá Teixeira. Né? Aquele pé de guerra por causa de droga? Não, é por causa de ocupação de lugar para ganhar dinheiro em cima de trabalhador. Porque na nossa época juntava um grupo de pessoas para poder pegar um só. Aí dizer que fugir era o covarde. Covarde é quem juntava um grupo de pessoas porque não tinha capacidade de ir sozinho. Né? Porque aí, e outra, não mexe comigo não mexe com meu silêncio, meu filho, que eu faço barulho. Não é à toa que minha vida virou livro. Então eu espero que eu consiga saber a origem do meu pai e da minha mãe, né? Porque essa mulher que é de meu registro, chamada Georgette Costa da Silva, essa mulher não é minha mãe. E se for minha mãe, existem muitos atos incorretos em questão do ato cometido no passado que ela fez, trazendo essa pergunta, esse problema que eu vivi nesse meu tempo, que hoje eu agradeço a Deus. Porque se eu não vivesse o que eu vivi desses tempos para cá, eu não saberia respeitar as outras pessoas, apesar que eu nunca tive esse problema, eu já nasci amando e respeitando as pessoas, é por isso que minha vida virou livro. E devido à inveja, à ganância, olho grande, à ambição, causou para todo esse tipo de problema. Então esse livro, ele rolou, para finalizar, esse livro ele rolou pedofilia, esse livro ele rolou assédio moral, esse livro rolou preconceito, discriminação, tem muitos atos, fora que os autores ainda estão vivos. Eu liguei para Melhoramento, que é a editora lá de São Paulo, consegui falar com uma das donas da empresa, falei que sou o Zezé. Ela, não, esse livro foi dado para oração, minha senhora, se a senhora mentiu pela minha autoria, eu vou acreditar na sua palavra. Até a entidade que eu fui entregue pela Centro de Umbanda, que até a personagem, a Jandira, que fez, segundo as informações, a Georgette,
é dona de um centro de Umbanda, né, que eu até fiz questão de convidar alguns amigos delas, né, para poder conhecer, porque quem não deve não teme, né, que é até o sinal que o Zezé tem aqui no braço, a minha filha tem, então o que não falta é testemunho, o que não falta é provas, né, então eu não estou aqui para poder mentir, para enganar ninguém, nem citar nome dos outros se eu não tivesse tanta certeza da minha história. Então assim, então nesse segundo livro eu vou estar lançando essa nova versão. Vou tirar essas pessoas que eu tenho como monstro, vai entrar como nome de monstro, né? Porque monstro merece ser chamado de monstro, né? Que é assim que eu chamo carinhosamente, né? E é isso aí. Então continua a mesma criança, dia 21 de abril, a entrega dos coelhinhos da Páscoa lá para as crianças da Miguel Pinto em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quem vai estar lá é a Luluzinha, e logo também o aniversário da Dona Maria, lá no Bar do Shalom, lá na comunidade do Coió. E também quem vai estar lá é a Luluzinha e a sua turma, divertindo a galera e todo o pessoal lá da comunidade. Espero que vocês gostem, né? A Luluzinha vai estar muito bonita nesse dia, trazendo alegria, diversão para todo o pessoal aí da comunidade da Miguel Pinto e do Coió nesses dias marcados. Logo a gente vai estar passando o agendamento dos dias que eu vou estar apresentando os trabalhos nesses meses para lá. Temos novidades, né? A Luluzinha vai estar com vários seriados, vai fazer um curta-metragem, né? Para vocês poderem falar um pouquinho da história dessa criação dessa personagem, que é a Luluzinha dos Anjos, né? Resgatando a Luluzinha infantil da nossa época, que está também desaparecida, né? Então é por isso que eu botei aqui a Nossa Senhora da Aparecida, para clarear e iluminar a nossa vida. Então vamos fazer uma nova oração aqui, que eu já falei até demais, eu já até passei do tempo, mas a gente pelo menos poder desabafar um pouquinho, porque ainda tem muito assunto ainda para poder estar contando, muitas histórias, muitas lembranças para poder estar falando. Espero que seja legal, e muitas coisas, né, novidades aí que eu tenho para contar. Algumas que eu acabei esquecendo, que eu vou estar colocando em papel para poder estar falando com vocês, tá? Vai ter uma entrevista também com a Luluzinha, o Alvinho, Bolinha e a Aninha, tá? Juntamente fazendo a programação para que vocês possam conhecer os personagens conversando entre si. E é isso aí. E o curta-metragem que logo eu vou estar fazendo na casa da Luluzinha, ok? Então, galera, é isso aí. Então, ore por mim, tá? O pessoal não deixe de comprar o DVD dos meus clipes, dos meus vídeos que eu faço e monto e edito para trazer a diversão e alegria para as famílias. Eu tenho recebido muito carinho do público de Niterói, das pessoas de São Gonçalo, muitos abraços de crianças, que eu tenho como abraço de Deus e dos anjos do Senhor, porque não existe maior palavra sincera e no olhar de uma simplicidade de uma criança, não é verdade? Estou para fazer a visita também lá em Jurujuba e Charitas, lá no Preventório. Tem um bom tempo que eu não visito a comunidade, estou morrendo de saudade do pessoal de lá, vou estar indo lá para levar os DVDs. Tá para vocês aí, também para o pessoal da Alameda, também lá da Santa Rosa, pessoal também aí de Alcântara, Coelho, tá aí espalhado aí fazendo o trabalho como um pequeno príncipe, né? Onde eu estarei pegando o meu Cometa Harley, que são os ônibus, que me leva para qualquer lugar que eu queira ir, para qualquer lugar que eu queira estar. Ah, gente, antes de finalizar, então tá aqui meu novo livro, tá para vocês, eu quero mostrar para vocês os novos DVD que eu comprei, que vai entrar para a sala cultural, para que vocês possam estar assistindo com seus amiguinhos. Claro que tudo vai ter uma faixa etária, nem todos os vídeos vai ser apresentado. Onde tem cena de nudez, não é toda criança que vai poder estar assistindo, então vai ter uma idade certa. Nudez que eu digo assim, às vezes aparece um homem tomando banho, aquelas coisas, então tem certas coisas que criança não pode estar assistindo, porque como eu te falei, criança na fase do conhecimento. Então tem filmes como da Disney, filme como o Mágico de Oz, né, os Trapalhões, a Turma da Xuxa, os filmes da Xuxa. Então são filmes interativos que aí sim as crianças podem estar assistindo, que traz um pouquinho do conhecimento e resgata um pouquinho dos nossos tempos de criança. Para essas crianças que não tiveram conhecimento, tirando o foco do celular, que é o que está contaminando a mente dessas crianças. Então deixa eu apresentar o filme para vocês, espera aí. O filme que eu comprei, eu tive lá no Plaza, lá de Niterói, né? Lá eu fui na loja americana, lá vende os filmes bem baratinhos, né? Tem filme de R$7, filme original, tá? Então tudo que eu tô comprando, assim, para poder botar na sala interativa, que em breve, quem vai dar continuidade nesse projeto é minha filha, né? Que eu faço isso aqui também não só para mim, mas para meus filhos, para o meu companheiro que está sempre me ajudando, sempre me apoiando. A gente tem nossas brigas, nosso negócio, mas como todo casal, né, a gente tem nosso, importante, o que vale é a fidelidade, o que eu não aceito é traição, ok? Então aqui, esse aqui é o T-Man,
é A Nova Geração de Oz. Ele dá acompanhamento, é um filme, né, resgatando um pouquinho a história do Mágico de Oz, que é o antigo que eu também pretendo trazer para que as crianças possam estar assistindo, que também resgata um pouco da interação, do encanto, do desenvolvimento de criança. Então esse filme, ele é um filme muito apropriado para criança assistir, tá? É muito baratinho lá na loja americana, ele tá R$7 e pouco, R$7,49, um negócio assim. Tá? Então esse filme, ó, tá vendo? Ele é original, tá vendo? Então assim, esse filme vai ser para assistir na sala interativa, que vai ser a sala de vídeo, que é essa aqui. Claro que eu ainda estou montando aos poucos. Quando estiver pronto, do jeito que eu quero, com a mesinha, aí eu vou estar recebendo com as crianças, vou estar com a câmera filmando todas as ações que forem sendo desenvolvidas no projeto, até mesmo para depois não dar problema em questão de mais línguas, questão disso, e vou estar resgatando o ensino dentro dos livros, entendeu? Que esse é o fundamental. Então esse filme He-Man, que é o de A Nova Geração de Oz, a Dorothy, ela tem uma filha que dá continuidade na história dela, resgatando a sua origem. É muito legal, divertido de assistir, vocês vão gostar. Então em breve vocês vão poder estar assistindo aí, tá? Tem um outro muito bom, que é o que nós muitas das vezes estamos vivenciando, como é que fala? Que às vezes eu gaguejo, a língua presa é fogo, né? Escritores da Liberdade. É um filme antigo, né, da década de, deixa eu ver, apropriado para criança de 16 anos de idade, dublado, tudo que eu procuro procurar dublado, que ninguém fala inglês, né, a maioria não fala inglês, então tem que falar a nossa língua. Tá chovendo. Escritores da Liberdade. História baseadas em fatos reais. Então, assim, é um filme muito bom para que as escolas, né, os professores, educadores possam passar para os alunos e resgatar um pouquinho desse conhecimento dessa história, trazendo essa informação. E é muito bonito para trazer também, para ver o que é o que eu pretendo fazer com as crianças, na qual eu já trabalho, resgatando a história deles, onde eu vou também dar um caderno, onde eles vão estar escrevendo essa história de vida, e vou estar formando esse livro, que vai ser a nova versão do livro Meu Pé de Laranja Lima, contando a minha história, tá bom? Então tá aqui, ó, esse aí é muito bom, Escritores da Liberdade, vou até assistir novamente, né, nesse chuvinho, não tem nada para fazer mesmo, estou aqui fazendo meus trabalhos, em breve vou estar indo fazendo visita aí aqui para a região, para fazer os trabalhos, para poder chegar na Páscoa, tá tudo certinho, para que as crianças possam estar recebendo os coelhinhos, ok? Então tá aqui o novo DVD, né, da Páscoa, né, com os novos clipes, né, que você tem lá da Rocinha, tem aqui da comunidade, né, o Alvinho, o Bolinha se divertindo aqui. Tem um pequeno trecho da Luluzinha fazendo uma apresentação num trabalho que ela foi desenvolver, né? Então tá aqui, olha, esse aqui é o novo vídeo, né? Os personagens aqui, que é a Glorinha, o Bolinho, o Alvinho, a Luluzinha ali embaixo, tá vendo? A Luluzinha, Bolinha do lado, o Alvinho aqui de chapéu, de boné, e o Bolinha de chapéu, tá vendo? E aqui a versão infantil da Luluzinha, né, dos seus personagens, e os filmes que você vai poder estar assistindo em HD, que você pode assistir tanto em HD ou quanto na série digital, né, no comum da nossa época. Então a imagem muito boa com os episódios da Luluzinha infantil. É muito bom, que resgata aquela interação, desenvolvimento e questão das brincadeiras da nossa época. Gente, eu estendi até demais, né, já está chovendo já, hoje é um dia tá bem fresquinho, né? Porque ultimamente está ficando muito calor e graças a Deus eu tenho orado a São Pedro para que não tenha acontecido esse desastre que a gente está vendo aí acontecer no Brasil afora. Então eu peço que Deus não venha fazer aqui, né? Mesmo porque só Deus na causa. Então tenha boa tarde aí, muito obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Beijo.